Bom dia, Shalom. Uma pergunta que corre solto nas redes: se haverá intervalo nas 70 semanas. Há um consenso no mundo judeu, rabínico, e na visão de eras e na visão chamada dispensacionalista, pode ser clássica, pode ser atualizada, revisada, como chamam, que haverá um intervalo. Até por conta das cadeias de informação que a Bíblia traz, né? As profecias não desconversam entre si. Nós vemos Isaías, capítulo 2, fala de uma Jerusalém restaurada e o templo restaurado. Ezequiel fala que Deus vai mover o seu povo de todas as nações para uma terra restaurada. Jeremias fala que Deus vai estabelecer Jerusalém e ela nunca mais será escravizada ou tocada. Israel será uma nação intocável. Isso está no capítulo de número 30 de Jeremias. Isso está em Ezequiel, capítulo de número 27. Isso também se encontra em Joel, capítulo 2, Isaías, capítulo 2. Tá? Abacuque também tem uma referência sobre isso, profeticamente. Essa linha profética fala dessa chegada do reino definitivo em uma Jerusalém totalmente restaurada e um templo funcionando. Então, a profecia de Daniel, do capítulo 9, versículo 24 a 27, ela tem cadeias de profecias cumpridas naquele momento, naqueles anos, 490 anos, 483 anos mais ou menos, desde da ordem de Artaxerxes, me parece que é Logimano, ele deu ordem para a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, porque Dário já tinha dado ordem para reconstruir o templo, e Xerxes vai dar ordem para reconstruir a cidade. E o texto profético de Daniel, desde a ordem que foi dada para a reconstrução da cidade, que foi reconstruída com dificuldade. Tanto é que a gente vê Herodes chegando já no início do primeiro século, logo no ano zero, assim, porque Jesus nasceu 5 anos antes do ano zero, vamos dizer assim. Ele ajudou a reconstruir o templo, a formular o templo. Por isso que hoje só resta os muros da lamentação, porque tudo que teve um dedinho do romanismo foi arrancado. Tanto é que, assim como o Etíoco Epifânio sacrificou um porco e colocou a imagem de Zeus dentro do santuário, nós vemos depois o general Tito fazendo a mesma coisa, colocando a imagem de Júpiter, que é o mesmo Zeus, dentro do santuário. Então essa cadeia profética, ela não se fecha no primeiro século. É impossível que a última semana de Daniel se cumpra no primeiro século, por causa da cadeia profética. O próprio Deus sabia disso. E Jesus, por sua vez, ele reforça a ideia, porque ele diz assim, olha, os discípulos chegaram para Jesus e falou assim: restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Porque essa é a ideia profética de Daniel, essa é a ideia profética de Zacarias, Isaías, Abacuque, Ezequiel, em uma Israel totalmente restaurada. Tá? Lembrando que o Messias veio exatamente para fazer isso. Mas Deus, ele na sua ciência e na sua capacidade, já avisou que não seria tão simples assim. Que não seria tão simples assim.
tá? Você pega Isaías capítulo 6, você vai ler no texto, por volta do verso 7, 8, 9, 10, você vai ver que o profeta Isaías, Deus fala para o profeta Isaías, quando ele responde a pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Em seguida Deus começa a falar, vai, endurece o coração desse povo, fala contra ele, denuncia, eles vão ouvir com o ouvido, mas não vão querer ouvir, vão escutar, mas não vão querer escutar, os olhos deles não vão querer enxergar, essa é a linguagem. E haverá destruição e desolação até que a cidade esteja totalmente destruída e esse povo veja que eu estou punindo. Porque se você pega o capítulo 1, Deus chama Jerusalém de Sodoma, como Gomorra. Então a desobediência desse povo é cruel, ela é uma desobediência terrível. E depois Paulo fala que eles foram cortados, no capítulo 11 de Romanos, por causa da desobediência. Então a coluna profética não permite que a última semana de Daniel se cumpra no Novo Testamento, porque Deus vai ter que abrir uma dispensação para tratar com essa humanidade e com esse povo. Veja que a profecia de Daniel não falha. Ele diz, assim que o Messias cumprir o trabalho dele, ele vai subir aos céus, ele vai ser retirado, não se achou lugar mais para ele, conforme o texto diz aqui, em Daniel 9, 26. E depois em Daniel 9, 26 mesmo, diz que a cidade seria destruída. A cidade seria destruída. Tá? A cidade seria destruída. Então, não tem como você conciliar que essa profecia ela tem o seu cumprimento imediato. Não é na conversão de Cornélios, não é na chamada da Cananeia. Isso daí tem a ver com o ministério messiânico. Tá? O problema do pessoal, na sua grande maioria, está sendo em pegar o versículo 24 e associar ele ao versículo 27. O versículo 24 fala da redenção que o Messias provocaria para aquele que nele cresce, mesmo sendo de outras nações. Mesmo sendo de outras nações. Tá? Mesmo sendo de outros povos. Jesus sempre apontou a ideia, eu vim para os filhos da casa de Israel. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido da casa de Israel. Não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Isso tudo Jesus apontou, porque essa era a razão profética. Mas quando alguém manifestava a fé, vai, a tua fé te salvou, como a mulher cananeia, como o centurião, vai conforme a tua palavra, e ainda Jesus pontuou, nunca vi tanta fé, em todo Israel, nunca vi tanta fé como a deste homem, como o centurião manifestou essa fé. Então a gente precisa, gente, tomar cuidado, porque os intérpretes parecem muito convictos, né? Parece muito convicto, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a Bíblia ela não tem um livro só. Você não pode isolar um texto para interpretar o texto. Um dos erros mais graves que eu vi esse dia foi isso aqui, ó. Daniel, capítulo 9, que é um problema, porque pode causar uma interpretação equivocada, e é muito ruim, porque os rabinos olham para isso, e eles criticam a comunidade evangélica por interpretar errado uma coisa que está muito claro, né? E a gente precisa mostrar para eles que a gente está dentro de um circuito bíblico correto, não fazendo malabarismo. Por exemplo, o pregador que eu vi, ele pegou aqui, ó, ele leu o 24 e já pulou para o 27, unificando essas falas aqui, dando a entender uma coisa que eu vou explicar já. Ele diz assim, as 70 semanas estão declaradas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão. Isso aqui é Israel, Jerusalém, o povo de Daniel. Para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Então aqui, ó,
Está falando especificamente do Messias e da sua obra redentora, do fato dele vir e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é fato, é a profecia de Daniel. Muito bem, para extinguir a transgressão. Só que aqui ainda está relacionado ao povo de Israel, sua cidade, seu povo. Tá? Ele não abrangiu a linguagem ainda para o ambiente mundial. Daniel não fez isso. Tá? O anjo não falou sobre isso com ele. Saiba, entenda, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar ou reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, haverá 7 semanas e 62 semanas. E ele será reconstruída, as ruas e muros, mas em tempos difíceis. Bom, os macabeus tiveram que enfrentar a profanação de Antíoco Epifânio. Eles lutaram para manter a lei, a palavra e os escritos. Morreram os 10 filhos. Sua mãe viu seus 10 filhos morrerem pela causa da lei de Moisés. E depois eles conquistaram o direito, começaram a reconstruir o templo. Quando chega no Novo Testamento, Herodes está ajudando os anciãos ali a reconstruir o templo nesse acordo, né? Com certeza eles cederam muita coisa para os romanos. Tinha muitos códigos romanos naquele templo, tanto é que hoje só resta a muralha, o muro de lamentação, porque Deus parece ter rejeitado tudo que estava à volta. E Jesus tinha dito, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Eu acho que algumas atitudes justas mantiveram aquelas pedras lá no seu devido lugar. E não ficar aqui pedra sobre pedra daquilo que não seja ordenado por Deus. Mas o que estava lá, que respeitou essas regras divinas, permaneceu para contar a história para a gente. Os muros estão lá para nos contar uma história. Então, assim, até a chegada do Messias, 69 semanas. Até a sua retirada, 69 semanas. Tá? Depois disso, o desencadear profético não correlacionam com o que acontece. Veja o versículo 26. Depois das 62 semanas, porque nós estamos falando de 7 semanas primeiro, 49 anos, e depois das 62 semanas. Tá? Então, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, e desolação foram decretadas. Então aqui, ó, depois das 60 temos 7 semanas, depois 62 semanas. São 69. A Jerusalém, que foi reconstruída com a ajuda de Herodes, logo seria destruída também. E até o fim haveria guerra, inundação e desolação. O que tem acontecido com o povo de Israel? Israel voltou a ser nação há 80, 90 anos atrás. Totalmente tomada, desolada, era uma terra abandonada. Até hoje a faixa de Gaza está naquele negócio. O templo não existe. Então a profecia de Daniel não poderia se cumprir de forma mais clara possível. O problema é as pessoas confundirem isso. Colocar o versículo 24 no versículo 27. Como diz assim, ó. Não haverá lugar para ele. O ungido será retirado. Jesus deu os mandamentos e subiu, porque, lógico, glorificado ele não podia ficar aqui. Glorificado ele não podia ficar aqui, ele tinha que sair. Então ele mandou os discípulos. Só que agora, aquela pergunta dos discípulos, restaurar tudo este tempo o reino de Israel, ele disse, não pertence a vocês saber o dia nem a hora que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, vejam que quando Jesus está caminhando em direção à crucificação, que ele está levando o madeiro, ele diz, não choreis por mim, choreis por vós e por vossos filhos. O que ele estava dizendo? Sendo que antes de ele ir a Jerusalém, de sair de Jerusalém, ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. O que Jesus está fazendo? Confirmando a profecia de Daniel. Só que a profecia de Daniel aqui, de remover a culpa, tirar a transgressão do seu povo e ver a reconstrução de Jerusalém,
seria em uma Israel completamente restaurada, o templo no seu devido lugar e o descendente de Davi sentado no trono, que é Cristo sentado no trono. Nesse momento é lógico, Jesus está à direita de Deus na eternidade e intercede por nós. Mas na terra, Jesus ainda não sentou no trono. É isso que precisa ser notado. E misturar o versículo 24 com o versículo 27 é um erro grotesco, porque eles fazem isso aqui, ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ele está falando de uma pessoa que está... O ungido foi morto, o caso na morte, e depois no contexto diz que ele foi retirado, não se achou mais no seu lugar, porque Jesus ressuscitou, subiu ao céu. Já não está falando do ungido, já está falando de outra pessoa, o contexto é outro. Com muitos ele fará, não é o ungido que fará o concerto com muitos. Não é o ungido que fará o concerto com muitos. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Jesus não fez uma aliança que dura uma semana. A aliança de Jesus com os que nele crê é eterna. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, hoje não existe sacrifício e oferta em Israel, porque desde quando o templo foi destruído lá nos anos 70, no primeiro século, um rabino chamado Yehuda, que estabeleceu a Midrash, e também algumas coisas no Talmud, que fala sobre o assunto, mas a Midrash fala, ele diz, para nós que não temos mais o templo, convém nos atentar à oração e à observância da lei, isso será como sacrifício. Porque eles não tinham tempo para fazer sacrifício e até hoje não tem. E sem tempo não pode sacrificar. Correto? Então, não há como cumprir essa profecia nesse exato momento. Não há, não tem como. Tá? É uma profecia que Deus, o próprio Deus, jogou para o futuro. Então, ele vai fazer a mesma coisa que Epifânio Antíoco fez, e que o general Tito fez, colocando a imagem de Zeus dentro do santuário, ou o anticristo, que aqui está falando do anticristo, do seu espírito e a sua realidade, a sua pessoa, vai profanar o templo de Deus. E o apóstolo Paulo doutrina dessa mesma forma no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ele diz que ele vai querer se assentar como Deus no templo de Deus, que vai querer ser chamado Deus. Está muito claro na doutrina e na profecia. Tá? Está muito claro. Então, misturar o versículo 24 com 27, isso aqui é uma aberração. E é isso que estão fazendo. Estão falando que o ungido fará uma aliança de 7 anos. E depois vai retirar o sacrifício contínuo no sentido da redenção. E não é isso que acontece. A conta não bate. Tá? A conta não bate. Tá? A profecia de Daniel começa a ter o seu cumprimento logo no ano 70. O Messias foi retirado, né? Porque o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, ou 3 anos e meio. Ele tinha 33 anos e meio quando foi assunto ao céu. Aí, passado mais 35 anos, o general Tito entrou em Jerusalém, tá? Agora, passar de dispensacionalista para preterista, não dá certo, vai misturar, fazer uma mistureba. Não dá certo, porque 35 anos mais 35 anos são 7 anos, 70 anos. E nós não estamos falando de semanas, então, nós estamos falando de uma ideia muito mais elevada do que isso. Por isso não tem o seu cumprimento. A destruição da cidade, as guerras até o fim, são travadas nesse período da vida de Jesus aí. Então, se eu fosse levar em conta os 33 anos e meio de Jesus até os 70, e fazer essa conta e fechar a semana, eu vou ter problema com o restante da profecia. Então, qual que é a nota mais concordante aqui?
é quando o Messias é retirado, ele estabelece. Quando o Messias ressuscita, ele estabelece o seu reino dentro da igreja, a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí vem a conversa profética. Porque Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em todas as partes, em testemunha de todas as gentes. Então virá o fim de uma era, é claro. Então você vê que ele corrobora com Daniel. E enquanto a igreja está trabalhando, percebe-se o quê? Que o mundo está sendo evangelizado, o mundo está em seu desenvolvimento, Israel está sendo desenvolvimento, mas quando é que os olhos proféticos se voltam para Israel? Nesse exato momento nós estamos vivendo. Porque os utensílios do templo já estão preparados, os sacerdotes estão sendo separados e a reconstrução do templo está prevista para breve. Aquela profecia, ela terá o seu real cumprimento quando o templo estiver em pé e as ordens israelitas e judaicas estiverem em harmonia. Aí é a hora que chega o anticristo, fazendo essa arruaça que o profeta Daniel falou. E Paulo, já no ano 70 da era cristã, repete que será, que será, que será, não que foi. Percebe? Paulo não fala que será, fala que foi. Paulo não fala, ou seja, ele não fala que já aconteceu, ele fala que vai acontecer. Que vai acontecer, tá? Ele fala que vai acontecer. E Paulo indica, ele dá a indicação de quando serão essas coisas, tá? Ele aponta para o arrebatamento como abertura para esses acontecimentos na terra. Ele aponta o arrebatamento como a permissão para que isso venha acontecer na terra. Eu vou dizer por que eu digo isso, para não parecer que eu estou sendo tendencioso. Não é que eu sou tendencioso. Paulo fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Veja o que Paulo diz aqui. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Paulo aponta um livramento anterior à ira. Ok? Paulo aponta um livramento de Jesus antes da ira. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Não é livrar dentro da ira, como alguns afirmam. Ele vai nos livrar da ira que há de vir. Isso está de acordo com Ecte Horas de Apocalipse 3:10. Ele nos livra da hora e não na hora. Então, Paulo prevê que o anticristo só vai poder agir quando a igreja for removida, tirada com força, esse dia da ira. Então, isso está profeticamente correto, em harmonia, né, sem tendenciosidade. Jeremias, capítulo de número 30, vai dizer sobre Davi sentar no trono. Assim diz o Senhor, ouve os gritos de pânico, pavor, não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Jesus disse em Mateus 24 que como aquele dia nunca haverá, e nunca houve e nunca haverá. Será tempo de angústia para Jacó, Israel, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, que darei a eles. Qual foi a promessa que Deus fez a Davi?
que do seu trono nunca mais faltaria varão. Quem é o descendente de Davi? Quem é chamado filho de Davi? Quem se sentará no trono de Israel no milênio? Jesus. Então, assim, essas indicações proféticas mostram que naquele dia o Senhor declarou que vai estabelecer o reino. Servirão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, que darei a eles. Por isso não temas, ó Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz, em segurança, ninguém o inquietará. Hoje Israel está sob pressão e guerra. Mas a promessa profética, e essa promessa aqui ligada ao sofrimento que Daniel apontou, demonstra que no final dos tempos Deus salvará Israel e a estabelecerá como reino, e as nações terão que reconhecer isso. Então esse é o momento que está acontecendo. Hoje Israel ainda está enfrentando guerras, por mais que não pareça. A gente viu agora aí o que aconteceu na faixa de Gaza. Mas ele será restaurado e o Messias é quem vai estabelecer essa restauração. Quanto à igreja de Deus, a igreja de Jesus, Paulo doutrina que ela será tirada porque ele nos livrará da ira que há de vir. Essa expressão que há de vir, todo mundo sabe na língua portuguesa, que está de acordo com o texto original, aponta para um futuro terrível, como disse o profeta Jeremias, como aquele dia nunca haverá. Jesus disse que nunca houve e não haverá dia como aquele, e esse dia ainda não aconteceu. Então, a profecia de Daniel joga para o futuro a semana que lhe falta. Caso contrário, para encerrar o vídeo, Jerusalém naquele período teria recebido o Messias, Jesus se assentaria no trono de Davi, Israel teria o seu reino restaurado, os romanos seriam expulsos, os sacerdotes seriam fiéis, Jerusalém estaria em pé, as muralhas em pé, e Israel seria a luz do mundo. Mas, infelizmente, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. E aí Paulo doutrina, porque eles rejeitaram e desobedeceram, foram quebrados, para que vocês gentios entrassem. E ele fala da plenitude dos gentios. Agora Deus está trabalhando com a igreja e alcançando todas e qualquer pessoa que aceitem o sacrifício de Jesus, e aí então o sacrifício de Jesus terá efeito na vida dessas pessoas. Mas Israel, esse sacrifício de remover o pecado, de tirar a transgressão, é quando eles se arrependerem de terem rejeitado o Messias. E isso está profetizado em Zacarias, quando ele desce no Monte da Oliveira e pisa no Monte da Oliveira como o anjo prometeu, que assim como ele foi, ele voltará. Eles vão olhar e dizer, que feridas são essas nas tuas mãos? Essas são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. E ali vão crer em Jesus, e ali vai haver redenção, e ali vai haver perdão e livramento, conforme Deus disse aqui. E Davi, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, vai se assentar no trono e reinar, conforme está escrito no Salmo 110, na ordem profética. Assenta-te à minha direita, até que punha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Paulo, quando vai usar esse texto para falar, ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, quando Cristo estabelece o seu reino. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia com uma forma abrangente e não tentar misturar as coisas, mas separar as coisas e entender ela de forma abrangente. Uma leitura periférica pode comprometer o entendimento da profecia, mas uma leitura abrangente pode nos fazer entender o processo. Deus abençoe a todos.